paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o vídeo que você vai ver, ele trata do batismo, né? A doutrina do batismo é defendida por um ardoroso irmão da congregação cristã no Brasil, fanatizado, né? Nas heresias sem nenhuma fundamentação nas Escrituras e até desviada das nossas doutrinas originais. E fazer, né? Nós vamos, o vídeo que você vai ver, nós vamos tratar do batismo como essencial à nossa salvação, quando de fato não tem nada a ver com a nossa salvação, né? O que é o batismo? O batismo é o seu testemunho público de um ato que já aconteceu na sua vida, que é a salvação eterna. Se esse ato não aconteceu, o batismo não adianta nada, não serve para nada, né? E a salvação está muito bem claro no ensino do Senhor Jesus, que a gente só conquista pela fé. A gente recebe pela fé, na suficiência do sangue de Jesus. Isso é ensino do Senhor Jesus. Você encontra esse ensino no Evangelho de João. E também deixou no Novo Testamento 8 exemplos de pessoas salvas. Pessoas a quem o Senhor declarou: a tua fé te salvou. Sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem boas obras, nada. Declarou estas pessoas salvas por toda a eternidade, simplesmente porque eram pessoas que acreditavam nele como sendo o Messias que haveria de vir, o Salvador da humanidade. Mas dá uma olhada neste vídeo, né? E depois você presta atenção nos comentários, né? Porque a turma vai meter o pau, né? Porque eu estou falando com a cabeça coberta. É mais uma besteira, né? Fazem doutrinas de usos e costumes e aplicam indevidamente, né? Veja, o verso que fala sobre cobertura na cabeça, né? Ele está dizendo que o homem, ao orar ou profetizar com a cabeça coberta, está desonrando sua própria cabeça. Agora eu pergunto, eu estou, nesse vídeo, estou fazendo alguma oração? Eu penso que você sabe o que é oração, né? Sabe o que é oração? Estou fazendo oração aqui? Não. Eu estou pregando, fazendo uma pregação? Em absoluto, eu estou contestando, eu estou discutindo, eu estou ensinando, né? Eu estou brigando, estou fazendo um monte de coisas, mas não é uma pregação, por favor, né? Então vamos respeitar os limites das Escrituras, do ensino das Escrituras. Nada de inventar, né? Ir além. A doutrina ensina isso aqui, os caras já estica, faz a aplicação indevida. Vamos devagar com a palavra de Deus, tá? Vamos ter respeito com o ensino da palavra de Deus. Mas dá uma olhada no vídeo. Veja o vídeo. Nosso precioso irmão Tiago Bond escreveu: então não só basta crer sem batizar, assim está escrito. O Senhor Jesus disse: batiza, mas crê, mas batiza. Quem crê, batiza, mas quem não crê, vai batizar para quê? O Senhor Jesus disse: crê e batizar. E o "e" é uma conjunção aditiva que tem por objetivo de somar as coisas, ou seja, expressando ideia de acrescentamento ou adição. O Senhor Jesus somou crer mais batizar. Só não entende que não quer mesmo, mas estão dizendo que não precisa se batizar nas águas para ser salvo. Eu pergunto, o velho homem vai entrar nos céus sem confessar sua fé nas águas? Onde está escrito isso? Os apóstolos batizaram nas águas para quê? Tomar um banho por causa do calor? Como recebe o Espírito Santo sem mencionar água? Se tiver essa passagem na Sagrada Escritura, não esqueça de mostrar capítulo e versículo de tais argumentos. Um absurdo, né? Um absurdo esta associação que o irmão Tiago Bond está fazendo.
contra as nossas próprias doutrinas, né? Contra as nossas doutrinas originais. Estão lá no inário, você pode ver isso, é só conferir lá no final do seu inário. Aqui, ó. Este é o inário número 4, tá vendo? E lá no final, tá aqui, ó. Quinto ponto de doutrina, tá vendo? Os pontos de doutrina, tá aqui o quinto. Que a regeneração ou novo nascimento, que é salvação, só se recebe pela fé. Não, mas os caras acrescentaram um monte de coisa. Batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, né? Então Tiago quer nos fazer acreditar que os homens lá de cima estão certos ao perverter a nossa doutrina, somando o batismo à nossa salvação. Quer dizer, a salvação não acontece se não batizar, né? Que é uma grande mentira, está contra o ensino da doutrina, o quinto ponto de doutrina. E também veja, quando em 1991, né, quando esse tipo de crença começou a tomar forma, corpo, e ocupar a mente e o coração da nossa Irmandade, o Ministério em Lista Secreta de Ensinamento, no tópico número 14, diz o seguinte: os que vão ser batizados devem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é quem salva e não o batismo. Olha, Tiago, vamos repetir novamente para você entender o ensinamento. Ele, Jesus Cristo, é quem salva e não o batismo. O batismo é obediência à palavra de Deus. Está entendendo, filho? Você está entendendo? Então, quando você lê lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você vê na primeira frase a manifestação do Senhor Jesus de que todos aqueles que viessem a crer no seu nome e no seu sacrifício manifestassem publicamente a sua fé por meio do batismo. Mas isto não quer dizer que devemos associar o batismo à nossa salvação, ao valor e ao mérito do sacrifício do Senhor Jesus. Como você descobre isso, meu querido? Lendo a segunda oração. No verso tem uma oração principal e uma oração secundária. A segunda oração, a segunda frase, diz o seguinte: quem não crer será condenado. É quem não acreditar é que será condenado. Não está escrito quem não batizar será condenado. Se estivesse escrito quem não batizar será condenado, você teria razão na sua proposição. Mas não está escrito isso, meu querido. Está escrito quem não crer será condenado. É isso que está escrito. O que não crer está condenado. Entendeu? Bom, vou fazer uma segunda parte, porque ele faz um desafio, né? Ele quer que quem for contrário a essa proposição dele, que mostre na Escritura Sagrada o capítulo e os versículos. Ora, meu filho, está cheio de informação a respeito, provando que você está crendo numa heresia de perdição, que associar coisas que a gente pode fazer ao que há de mais sagrado em toda a Bíblia se constitui numa heresia de perdição. Então, onde está a origem de todos esses erros e absurdos doutrinários e heréticos? Está em que jogaram no lixo
a doutrina de Jesus Cristo para a nossa salvação, que são esses versos que você está vendo aí na tela. Todos eles você encontra no Evangelho de João. São versos onde o Senhor Jesus declara que quem crê tem a vida eterna. Veja o verbo ser, ter, no presente do indicativo, mostrando que salvação é futura. Ou você tem a sua certeza de salvação no coração, ou você está perdido, você está condenado. Não somente Jesus ensinou isso 20 vezes no Evangelho de João, como também ele deixou 8 exemplos de pessoas salvas, com a declaração simples, a simples declaração: a tua fé te salvou. Então fizeram o quê? Jogaram no lixo esses 20 versos que ensinam a doutrina da salvação, exposta, explicada pelo Senhor Jesus, e também os exemplos que ele deixou, jogam tudo isso no lixo para observar o ensino de Tiago 2,14, que diz que fé sem obras é morta. Então, usam um versinho de um homem que nem apóstolo foi, né? Apóstolo, Tiago, esse da Bíblia, que está aí na sua Bíblia, autor desse livro aí, ele não foi apóstolo. Ele foi bispo na cidade de Jerusalém. E ele era o irmão do Senhor. Há muitas dúvidas a respeito da autoria desse livro aí, tá? Que eu não vou levantar agora essa questão, porque a igreja aí aceita esse livro como resultado da lavra, né, da inspiração do Espírito Santo para Tiago, irmão do Senhor. Mas ele nem foi apóstolo. Não tinha qualificação, não tinha qualidade para ser um apóstolo. Por isso não foi escolhido para substituir Judas, o traidor. Os apóstolos, para substituir Judas, que traiu o Senhor, eles escolheram Matias, não escolheram Tiago. Então, com um versinho de Tiago, jogam no lixo toda a doutrina do Senhor Jesus para a nossa salvação. O ministério segue novas revelações, sabe? Eles não querem ficar na revelação da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Eles vivem em busca de novas revelações. Esse negócio de novas revelações não dá muito certo, sabe? A congregação está fazendo isso, sabe? Vai um idiota e fala alguma besteira e todo mundo aceita, sabe? Tem como verdadeiro. A Igreja Católica, ela estabelece como princípio, como doutrina e orientação verdadeira e tal, as orientações do Papa Francisco. Mas só valem quando ele está sentado na cadeira do apóstolo Pedro, que é um trono que tem lá, entendeu? Então, quando ele está sentadinho lá, é que essas coisas têm uma autoridade muito grande para definir doutrinas dentro da igreja. Na congregação é o modernismo, né? Que está em todos os lugares. O ancião da congregação, qualquer um deles, né? Ainda que sentado no troninho, você sabe qual é o troninho que eu me refiro? É onde a gente faz o cocozinho. Então, se ele sentadinho nesse troninho falar alguma asneira, vale para toda a igreja, entendeu? Então a tribuna é assim, todo mundo se acha revelado, inspirado por Deus, tendo novas revelações, assume a tribuna, abre a boca e fala besteiras, e todo mundo tem isso como verdadeiro, tá? É doutrina para toda a igreja, é aquela loucura. São as novas revelações, eles estão aí nas novas revelações. A história do cristianismo mostra que isso não dá muito certo, sabe? Você abandonar o fundamento da nossa fé, que é a Escritura Sagrada como a infalível Palavra de Deus e a nossa única e perfeita guia de fé e conduta, abandonar por causa da boca do homem, das invenções do homem, não dá muito certo. Os adventistas tiveram lá pelo ano de 1800, tal, um camarada que marcou até a data da volta do Senhor Jesus. E como ele era um bom orador, né, convenceu muita gente, e aí, então, não aconteceu, né? Aí ele remarcou a data, né? E isso todo mundo ficou esperando a volta do Senhor Jesus, né? Não aconteceu.
frustrados novamente. Marcou uma terceira data, é um rolo desgraçado. Então a origem da igreja adventista está todos nesses absurdos aí, de novas revelações. Os mormons, a igreja do santo dos últimos dias, teve um camarada, até maçom, hein? O cara era maçom, tá? Esses caras da maçonaria são endiabrados mesmo. Então ele teve lá uma nova revelação, né? Que foi entregue para ele pelo um tal de Anjo Moroni, né? E hoje eles têm 2 livros, eles têm a Bíblia, né? E estas revelações aí que foram dadas lá pelo Anjo Moroni. Bom, aí virou uma grande confusão, é uma igreja aí que está no caminho da perversão, eles creem que Deus foi um homem como você, e você também será igual a Deus, né? E que Deus agora está lá no céu, na glória, fecundando as suas mulheres, e esses filhos que ele fecunda lá na glória vão tomar corpos aqui no mundo e vão ser os sacerdotes da igreja dos mormons. É um monte de loucura por aí. Tem uma outra aí, eram 2 camaradas, né? Era uma igreja assim, né? Tinha os profetisas, né? Então a profetisa chegava para você e fazia uma profecia a seu respeito, pronto, bateu, valeu, você dali para frente era o cara, entende? Então tinha 2 líderes, né? Um deles, a profetisa profetizou que ele era o Elias que haveria de ser enviado, né? E pronto, o cara pegou, né? O parceiro dele, né? Que foi até um homem importante, né? Ele foi 2 vezes deputado federal pelo estado de Minas Gerais, ele foi secretário do estado do Banco do Estado da Guanabara, tal. Maçom também, hein? Porque ninguém consegue na política ser alguma coisa se não for maçom, tá? Então esse daí, então, formou junto com o líder, né, a duplinha. A profetisa falou que eles eram os 2 profetas do Apocalipse, né? Leia lá as 2 testemunhas do Apocalipse. Pronto, já virou. Só que o tal do Elias que haveria de ser enviado adulterou com uma das profetisas, né? E aí ele não soube explicar e tal, se envolveu numa confusão e se enforcou. Se enforcou, morreu se enforcando, né? E o outro tinha brigado lá com aquele que haveria de ser, o Elias que haveria de ser enviado, e se afastaram e tal, e depois ele se envolveu com uma mulher que era de uma quadrilha que assaltou, não sei se era a empresa de aviação Cruzeiro, né? Ou se foi o Correio, não me lembro mais. Sei que pegou 10 anos de cadeia, sabe? Porque o dinheiro do roubo foi encontrado na casa dele. A polícia foi lá, prendeu, meteu na cadeia, puxou 10 anos de cana. Então, esse negócio de novas revelações não dá certo. Como não está dando certo na Congregação Cristã do Brasil. Está todo mundo enfiado nessas heresias mentirosas, diabólicas, indo rumo para o inferno. É isso aí. Bem, mas falando da gente, né? Só que nessas novas revelações estão indo na rota do inferno. Porque fazer o que eles fizeram, dar autoridade a um versinho de um homem, né? Para contradizer o ensino do próprio Deus que se fez homem e é o Salvador das nossas almas, isso tem um nome, já desde o início do primeiro livro da Bíblia. É idolatria. Leia lá em Êxodo 20, capítulo 3, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então fizeram de Tiago um Deus, né? Já que ele tem autoridade para contradizer o ensino do Senhor Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem e autor da nossa salvação. Está aí, portanto, a razão, a origem de todos esses absurdos doutrinários que há nas crenças atuais da Congregação Cristã no Brasil. De princípio, não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como ensina o nosso terceiro ponto de doutrina, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, falando sobre o batismo, por que isto é uma heresia de perdição?
Por que se constitui numa heresia de perdição? Porque as pessoas vão começar a dar mais valor ao aditivo, né? Aquilo que a pessoa fez, do que realmente aquilo que é mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício do Senhor. Você é prova disso. Você acredita que você foi salvo por um ato que você realizou. Você se submeteu ao batismo. Você não crê na suficiência do sacrifício para salvar a sua alma. Por isso, associar o que quer que seja, batismo, firmeza e fidelidade, boas obras, pertencer a uma igreja, a uma organização religiosa, ao que há de mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício, é uma heresia de perdição. Por isso, você não confessa a sua salvação. Bem, estou encerrando por aqui, mas sigo num próximo vídeo. Aguarde a segunda parte. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se no meu canal do YouTube e também todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion, esse endereço que está aí, esse canal de vídeos. Se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas.